Bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e inspiração para as nossas vidas. Fique comigo, pois dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Graça e paz, voltamos e hoje o nosso tema é o tempo do coração do homem é a eternidade. E eu vou estar lendo o livro de Eclesiastes, lá no capítulo 3, a partir do verso 1 ao 8 e depois vamos para o verso 11. Acompanhem comigo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Verso 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém. Aqui nós estamos lendo no livro de Eclesiastes, onde ele foi escrito por Salomão. Foi ele quem sucedeu o trono de seu pai, Davi. E ainda muito jovem, Ele teve que assumir o trono ali. Então, durante esse período de juventude dele, que ele teve que assumir o trono, ele teve uma visitação da parte de Deus, aonde Deus o visita e Deus fala para ele: Salomão, peça o que você quiser para mim. Então, Salomão, ele tem um pedido muito forte, que ele vai pedir a respeito da sabedoria para conduzir todo o povo. E Deus entrega a sabedoria e entrega muito mais do que isso. Porque no tempo de Salomão, houve uma abundância muito forte naquele tempo. Salomão teve uma riqueza indizível nos outros reinados posterior a ele, ou até mesmo anterior a ele. Nada se compara ao que Salomão teve, E ali ele também é muito conhecido, porque ele teve uma vida disfuncional familiarmente, pois ele teve 700 princesas e 300 concubinas, Portanto, ele teve 1000 mulheres, Ele chegou a dizer que tudo que o seu coração desejou, ele atendeu. Tudo que os seus olhos viram, ele se apropriou. E apesar de ter abraçado o mundo, ele não encontrou sentido para a vida em nada disso, nenhuma dessas coisas que ele possuiu. Isso é uma resposta para quem acha que se tiverem mais dinheiro, serão felizes, se alcançarem um nível de intelectualidade, serão mais felizes, serão melhores, estarão sobre algo sublime, se alcançarem esse nível intelectual, Aos que acham que se tiverem mais aventura, aventuras quentes de paixões a respeito da sua carne, do seu querer, serão mais felizes. Ou uma resposta também aos que se alcançarem o topo da fama, serão mais felizes. Então, Salomão alcançou tudo isso que muitos e muitos desejam. Ele alcançou tudo isso. Mas no final ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que tudo isso não passa de vaidade. Porque em Eclesiastes há registro de 3 livros que Salomão vai escrever. Um
é Cantares, onde Salomão vai escrever na sua juventude. Outro é Provérbios, que é onde ele já vai escrever na sua maturidade. E o terceiro, que ele já vai que é justamente o livro de Eclesiastes, onde nós lemos aqui um pedacinho, onde ele vai escrever na sua velhice já, depois de ter passado por muitas coisas, ter vivido muitas situações. Então ele vai sondar a respeito do propósito da vida. E aí, Eclesiastes, portanto, é uma reflexão sobre a busca humana por um sentido e propósito de vida, né? Especialmente quando essa busca se concentra nas realizações e prazeres terrenos. Sob o ponto de vista meramente humano, a vida pode parecer fútil e cheia de frustrações. Portanto, somente com a perspectiva da fé e da graça de Deus encontramos significado para a nossa vida, um significado profundo e eterno. Somente em Deus, somente Deus vai nos dar essa profundidade de satisfação, essa profundidade de propósito, e não só aqui na terra, mas também por toda a eternidade. Então vai transcender a nossa vida, a nossa morte, vai muito mais além que isso. Então esse livro ele vai apontar para a necessidade de buscar em Deus a fonte da verdadeira alegria e satisfação. Então, reconhecendo a soberania divina sobre todas as coisas. Então, ou seja, ao considerar a eternidade e a justiça de Deus, a vida ganha um novo sentido, se tornando um presente valioso a ser vivido com propósito e gratidão nos dias de hoje. Agora eu quero destacar o verso 1, por exemplo, onde nós vamos observar sobre a respeito do tempo. Pois ali Salomão vai destacar o seguinte: olha, há tempo determinado para todas as coisas. Então nós vamos perceber que a vida ela é transitória. E é importante nós sabermos aproveitar cada momento sob a perspectiva de Deus, que aqui é justamente aonde nós queremos viver a nossa vida. É sobre a perspectiva de Deus e não sobre a nossa perspectiva. E aí cada etapa da vida do ser humano, ele tem um tempo determinado. Isso é fato, como o próprio Salomão revela nessa fala dos primeiros versos do capítulo 3. Então Deus tem um controle sobre todas as coisas e estabelece um momento específico para cada propósito das nossas vidas. Mesmo que não entendemos o motivo, cada estação das nossas vidas tem um propósito divino e por isso devemos confiar em Deus. Então, seja qual for o momento que você estiver vivendo, confie em Deus, guarde bem essas palavras. E já a partir do verso 2 até o verso 8, nós vamos perceber que existem diversas fases em nossas vidas. Nós temos momentos de alegria, tristeza, vida, morte, guerra, paz, ganhar, perder. Nós temos momentos para falar, momentos para se calar. Então, a partir do verso 2, Salomão vai destacar a respeito, olha, existem várias fases das nossas vidas. Mas é uma coisa que você tem que ficar muito claro agora, a partir deste momento, que independente da fase que você estiver passando, confie em Deus. Esse é o primeiro ponto que você deve se destacar agora, que você deve trazer à tua mente. Falar assim, olha, eu posso estar rindo ou posso estar chorando. Isso tem um tempo determinado por Deus e eu confio nele. Essa deve ser a sua primeira atitude. Lembrando que a vida ela é temporária, a vida aqui na Terra ela é temporária, mas o que nos está aguardando é uma vida por toda a eternidade em Cristo Jesus. Então existe uma transitoriedade na vida, tanto por fases que a gente vamos vivendo aqui na nossa vida, quanto a vida como um todo. Então a vida nessa terra ela é passageira e os momentos bons e ruins fazem parte do ciclo da nossa vida. Portanto, devemos buscar em Deus sabedoria para vivermos cada momento. Esse é um outro ponto que você deve guardar profundamente nisso. Busque a Deus neste momento para Ele te dar sabedoria para viver essa fase que você está passando. Reflita sobre o seu tempo.
O tempo que você está vivendo, busque viver esse tempo de forma significativa, se conduzindo com sabedoria e gratidão a Deus. Então confie com todo o seu coração a Deus nessa estação da sua vida. Busque discernimento para viver o propósito de Deus para você, nessa vida, nessa estação que você está vivendo, nessa fase que você está vivendo. Não podemos nos apegar excessivamente nas coisas materiais sem jamais buscarmos propósito para a nossa vida em realizações passageiras que acabarão com o tempo. Tudo que buscarmos, independente seja riquezas, seja faculdades, formações, títulos, cargos, quantidades de bens, independente, tudo isso ficará. Então foque nas coisas que são eternas, nas coisas de Deus, porque Deus pôs a eternidade no nosso coração, no coração da humanidade. E por quê? Porque Deus é eterno e Ele deseja viver com o ser humano eternamente. Então a vida que Deus soprou dentro de nós foi a sua própria vida, a vida da eternidade. Por isso que nós muitas vezes não assumimos a morte, nós não aceitamos a questão da morte, porque a eternidade está dentro de nós. Por isso que quando nós estamos diante da morte, seja nós diante da ocorrência de uma iminente morte ou alguém próximo a nós nos sentimos muito tristes porque isso não é aceito. E você tem razão a respeito desses sentimentos, porque Deus colocou dentro do ser humano a eternidade. Por isso, a eternidade está no nosso coração. Então você é eterno. Peça a Deus sabedoria para viver com discernimento os seus propósitos. Peça força para viver de acordo com a vontade de Deus. Peça a Ele mesmo e invista nas coisas eternas. Busque incansavelmente as coisas eternas. Busque sabedoria da parte de Deus. Busque na palavra de Deus. Busque não falar de Deus, na visão de Deus, na ótica de Deus, e Ele entregará para você. Independente da fase que você esteja passando, independente da estação que você está, independente desse tempo que Salomão narra que há várias diversidades de tempos que nós vivemos, independente disso, peça a sabedoria de Deus e descanse no Senhor. Eu quero orar contigo nesse momento. Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre. Eu aqui, meu Deus, eu abençoo essa pessoa que está assistindo neste momento. Dê a ela sabedoria, meu Deus, discernimento e ousadia e intrepidez para viver o teu propósito na vida dela. E para que ela perceba, meu Deus, dê a ela essa resposta. Muitas vezes essa pessoa esteja buscando, então peça ao Senhor, entregue a ela uma confirmação do Senhor no nome de Jesus Cristo. Assim eu oro, abençoando quem esteja nos assistindo neste momento, meu Deus, para que ela receba mais do Senhor e desenvolva o propósito que o Senhor entregou a ela neste momento, no nome de Jesus Cristo. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima palavra oportuna.